Olá, está começando mais um Revista TST, o programa com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E veja o que preparamos para esta edição. Cargo de gerente de contas de pessoa física do Bradesco é considerado de confiança. Enfermeiro que trabalhava em plataforma não terá direito adicional de confinamento. Mantida a dispensa por justa causa de motorista que dirigia com CNH suspensa. E nós começamos esta edição com caso de destaque julgado ao longo da semana pelo Tribunal Superior do Trabalho. E a sessão foi acompanhada pela Luana Carvalho, que vai trazer mais detalhes para a gente. Olá, Luana, o que você destaca? Oi, Ana Amélia, o processo julgado pela Seção de Dissídios Coletivos tratou de contribuição sindical. Vamos entender o caso. O Ministério Público do Trabalho entrou com a ação para anular parte de um acordo coletivo de trabalho de 2017 e 2018. Um trecho desse ACT obrigava empregados não associados a pagarem mensalidades sociais e contribuições assistenciais a sindicatos do setor de metalurgia. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, julgou procedente a ação apresentada pelo MPT. Mas, após a decisão do regional, o sindicato recorreu. Argumentou que convocou a Assembleia Geral para deliberação sobre mensalidades sociais e contribuições assistenciais por meio de publicação de edital em jornal de grande circulação. Ainda segundo o sindicato, houve autorização coletiva prévia e expressa para desconto de mensalidades sociais e contribuições assistenciais. Com esse recurso, o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela Seção de Dissídios Coletivos. Ana Amélia. E qual foi a decisão dos ministros, Luana? A SDC manteve a decisão do TRT da 8ª Região, Ana. Os ministros observaram que a decisão de segundo grau foi tomada conforme jurisprudência do TST e do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a orientação jurisprudencial número 17 do TST, cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade sindical a qualquer título, obrigando trabalhadores não sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização constitucionalmente assegurado e, portanto, nulas. A súmula vinculante número 40 do STF, por sua vez, determina que a contribuição confederativa só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Aqui na SDC, a decisão foi unânime. Os ministros mantiveram a decisão do regional, que anulou parte do acordo coletivo de trabalho, que estabelecia contribuição por parte de empregados não filiados ao sindicato. E no próximo bloco, mantida a dispensa por justa causa de motorista que dirigia com CNH suspensa. Voltamos com o Revista TST e vamos agora conferir alguns julgamentos de destaque das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. As sessões ocorrem todas as quartas-feiras. Eu começo trazendo um destaque da 8ª turma. Os ministros decidiram que os gerentes de pessoa física do Banco Bradesco exercem cargo de confiança e, por isso, não têm direito à jornada de 6 horas dos bancários. De acordo com a relatora do caso, ministra Dora Maria da Costa, os gerentes de contas de pessoa física integram um comitê de crédito da agência, autorizam a liberação de operações de crédito, recebem gratificação de função, têm subordinados, entre outras características que os diferenciam dos demais empregados do banco. Sendo assim, eles exercem função de confiança prevista no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT e não têm direito à jornada de trabalho especial. A decisão foi unânime. E a 7ª turma manteve a dispensa por justa causa de um motorista profissional que dirigia com a CNH suspensa. No Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, o motorista havia conseguido a reversão da dispensa por justa causa. Na avaliação do TRT, a demissão havia sido desproporcional, porque o empregado não tinha ciência de que a empresa poderia demiti-lo devido à habilitação suspensa.
Ainda segundo o TRT, não havia qualquer norma interna que caracterizasse tal conduta como falta grave ou estabelecesse a obrigação do empregado de informar a suspensão da CNH. O motorista trabalhava para uma empresa de materiais de construção em Foz do Iguaçu. De acordo com o processo, ele teve a habilitação suspensa por ter dirigido alcoolizado um carro particular. 10 dias depois do ocorrido, foi demitido por justa causa, por não ter informado o caso à empresa. Na reclamação trabalhista, o motorista pediu a reversão da justa causa e o pagamento das parcelas rescisórias devidas no caso de dispensa imotivada. A empresa recorreu ao TST. O relator do caso na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, afirmou que a infração de trânsito afetou de forma grave o desempenho das atividades do motorista na empresa. A obrigação legal se impõe até a obrigação contratual. E se ele era motorista profissional, não poderia omitir esse fato da reclamada. E, evidentemente, que a ideia de que ele não tinha ciência que estava suspenso, esse é um fato absolutamente aleatório, porque a meu sentir a obrigação se impõe. Para o relator, a função de motorista profissional demanda cumprimento das leis de trânsito e conhecimento das consequências jurídicas das infrações. Sendo assim, a demissão do profissional foi mantida. A decisão foi unânime. E vamos agora até a sala de sessões da 4ª turma, onde está o repórter Daniel Vasquez. Olá, Daniel, que julgamento você destaca para a gente aí da 4ª turma? Olá, Ana Amélia. Os ministros decidiram que um enfermeiro que trabalhava como prestador de serviços em uma plataforma da Petrobras não tem direito a receber o adicional de confinamento de 30% do salário que é pago aos petroleiros. Ele pedia isonomia salarial com os empregados da empresa e chegou a reconhecer que não havia cláusula específica no acordo coletivo dos enfermeiros nesse sentido. Mas argumentou que, assim como os empregados da Petrobras, ele também ficava 14 dias confinado no trabalho e atuava sob as mesmas condições. Ao julgar o caso na 4ª turma, o relator, ministro Caputo Bastos, disse que, de acordo com a jurisprudência do TST, o pagamento do adicional de confinamento está previsto em lei e em instrumentos normativos e deve ser concedido aos trabalhadores terceirizados que exerçam as mesmas funções dos empregados da tomadora de serviços, em condições de igualdade, desde que a contratação tenha sido irregular. No entanto, no caso analisado, a ilicitude da terceirização sequer fundamentou o pedido do empregado. Por fim, o ministro Caputo Bastos ressaltou que trata-se de uma terceirização lícita e que a administração pública contratou a empresa prestadora de serviços por meio de procedimento licitatório regular. Sendo assim, por unanimidade, os ministros da 4ª turma do TST decidiram que o enfermeiro não tem direito ao pagamento do adicional de confinamento. Ana Amélia. Ok, Daniel, muito obrigada pelas informações. Bom, e não deixe de conferir esses e outros julgamentos no canal do TST no YouTube. Lá você pode acompanhar todas as sessões ao vivo ou quando você quiser, porque elas ficam armazenadas no canal. Acesse e inscreva-se, youtube.com/TST. E no próximo bloco, os principais fatos que marcaram a semana no TST. Estamos de volta. Estão disponíveis no canal do TST no YouTube conteúdos exclusivos com tradução em Libras. São programas, reportagens e vídeos especiais em versões acessíveis a pessoas com deficiência auditiva. Para conferir as produções, acesse youtube.com/TST. E vamos saber quais foram os principais assuntos da semana na Justiça do Trabalho. Quem conta pra gente é o Rafael Oliveira, que está na redação da Secretaria de Comunicação Social do TST. Olá, Rafael, o que você destaca pra gente? Olá, Ana Amélia. O Tribunal Pleno do TST elegeu a direção da ENAMAT para o biênio 2020-2022. A ministra Dora Maria da Costa é a nova diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Acompanhe na reportagem. Primeiramente, eu quero agradecer à ministra Cristina Peduzzi pela indicação e a todos os meus pares pelo voto, pela confiança em mim depositada para dirigir a Escola Nacional, responsável pela formação e pelo aperfeiçoamento dos magistrados do trabalho brasileiros. Tenho consciência da responsabilidade do cargo e do esforço a ser desempenhado a fim de manter em alto nível o nome da ENAMAT,
após seguidas e bem-sucedidas administrações. O ministro Valmir Oliveira da Costa foi eleito vice-diretor. A posse ocorreu logo após a eleição, em sessão do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. O Conselho Consultivo da ENAMAT terá como membros os ministros Douglas Alencar, Breno Medeiros e Alexandre Ramos, a desembargadora Flávia Simões Falcão, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no Distrito Federal e Territórios, o desembargador João Carlos Ribeiro de Souza, do TRT da 23ª Região de Mato Grosso, e o juiz Kleber de Souza Vac, titular da 17ª Vara do Trabalho de Goiânia. O Tribunal Pleno também elegeu a ministra Maria Helena Malman como ouvidora-geral do TST. E tem mais, o órgão especial elegeu os novos membros das comissões permanentes. A Comissão de Regimento Interno passa a ser integrada pelo ministro Márcio Amaro e pelos ministros Augusto César e Hugo Schorman, com o ministro Caputo Bastos como suplente. A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos agora é composta pelo ministro Ives Gandra e pelos ministros Lélio Bentes Correia e Alberto Bresciani. O suplente é o ministro Renato de Lacerda Paiva. A Comissão de Documentação será integrada pelo ministro Maurício Godinho Delgado e pelos ministros José Roberto Pimenta e Douglas Alencar, com o ministro Emanuel Pereira como suplente. Saindo do tema eleições, a gente fala agora sobre transformações nas relações de trabalho e quarta revolução industrial. Esses temas foram debatidos na reunião do Conselho Superior de Relações do Trabalho da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. A presidente do TST, ministra Cristina Peduzzi, participou do encontro e fez uma apresentação sobre tecnologia, novas modalidades de trabalho e adaptações normativas necessárias. A ministra falou também sobre as recentes mudanças ocorridas pela reforma trabalhista. Para a presidente do TST, a Justiça do Trabalho precisa ficar atenta e expandir a proteção a todos os tipos de relações de trabalho. Eu trago agora uma informação importante para os tribunais regionais do trabalho. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, prorrogou até 31 de maio o prazo para que os regionais concluam a migração dos autos para a tramitação exclusivamente eletrônica. Com a mudança completa para o processo judicial eletrônico, PJE, a Justiça do Trabalho vai ser o primeiro ramo do Poder Judiciário a ter a integralidade dos processos em meio eletrônico e a terminar de vez com os autos físicos ou digitalizados. E olha só, sabe quais foram os assuntos mais recorrentes nos processos em tramitação na Justiça do Trabalho no ano passado? Aviso prévio e multa do FGTS. O aviso prévio esteve presente em 638 mil processos em todo o Brasil. Em segundo e terceiro lugar, aparecem a multa de 40% do FGTS, mencionada em 550 mil processos, e a multa do artigo 477 da CLT, em 540 mil processos. Essa multa está relacionada ao atraso na entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação aos órgãos competentes sobre a extinção do contrato de trabalho e o pagamento dos valores relacionados à rescisão. Os dados sobre os assuntos mais recorrentes foram levantados pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho e se referem apenas aos casos novos de 2019. Para saber mais, basta acessar a página do TST na internet, tst.jus.br. É isso, Ana, esses foram os destaques de hoje. Até mais. Muito obrigada, Rafael, e até a próxima. E o programa de hoje termina aqui. Outras notícias você pode conferir no nosso site ou pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.